E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós chegamos ao capítulo 23 de Provérbios. E esse capítulo vai iniciar assim: quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças de tanto tentando ficar rico. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Né? Aqui a gente vê como existem coisas que parecem ser uma coisa e de fato não são, né? Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala, né? Quantas vezes nós já vimos isso? Muitas vezes nós tentamos ajudar as pessoas, falar com elas, aconselhar, falar até sobre algum assunto, não às vezes diretamente tentando trazer um conselho para ela, mas trazer para ela conversar sobre alguma coisa interessante. Essa pessoa, né, ela vê o desprezo que ela tem por aquilo que para nós é um assunto interessante, né? Um assunto edificante, um assunto que vai trazer algum proveito. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los, né? A gente sabe que quem defende os órfãos e as viúvas, a Bíblia sempre falou sobre isso, que Deus, ele é defensor dos órfãos e das viúvas. E aqui vai falar: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade. Por quê? Porque as pessoas colocaram aquele marco porque aquilo pertencia a alguma pessoa. Então nós não devemos mudar isso, né? Nós não devemos tomar aquilo que não é nosso, nós não devemos mudar esses marcos. Nós não devemos invadir aquilo que não nos pertence, né? Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos, ou seja, a fazer aquilo que é certo e a ouvir aquilo que é certo, né? Dedique isso a disciplina, o seu coração. Quando a Bíblia fala que de coração, a gente associa também com a mente, né? A mente, o intelecto e os ouvidos, aquilo que você ouve. Que você dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos, né? E as palavras que dão conhecimento. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Ouça aquilo que vai te trazer algum proveito. Dê tempo para coisas que realmente vão te edificar. Não ouça somente coisas. E aqui eu também abranjo, né, para a questão dos nossos olhos. Não fique vendo somente coisas que vão te fazer rir, te fazer se distrair, mas se dedique a aprender algo novo, se dedique, tenha disciplina em aprender algo que vai edificar a sua vida, que vai te trazer um conhecimento, porque muitas vezes nós perdemos nosso tempo nas redes sociais, em tantas coisas que não vão te trazer proveito algum, e a gente sai dali somente com a nossa mente vagando, né? A gente nem sabe direito o que a gente viu, a gente somente se distraiu e não trouxe nenhum proveito para nós. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria com os seus lábios, quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que temas sempre o Senhor. Né? Ou seja, muitas vezes a gente vê tantas pessoas que pecam, né? E a gente, quem nunca fez isso, né? Nossa, fulano fez tanta coisa errada e parece que as coisas para ele dão certo. Isso é invejar o pecador, né? Isso é invejar, ó. E diz aqui: meu filho, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Ou seja, temer ao Senhor é sempre melhor, porque o fim dos pecadores nós sabemos quais são. Todos nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores justificados, que entendemos que precisamos de Cristo, que precisamos da salvação e estamos tentando andar em retidão. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e parece que elas estão felizes, né? Mas muitas vezes só uma aparência. Realmente nós não podemos nos deixar nos enganar por isso, que nós sabemos que realmente quem pode conquistar uma verdadeira felicidade é aquele que se entregou ao Senhor, aquele que teve sua vida redimida e que foi justificado, né? Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará.
né? Que falando em relação ao temor do Senhor. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Aqui é interessante porque muitas vezes nós criticamos as pessoas que bebem, ou as pessoas que, né, que fumam, ou que usam algum tipo de outro entorpecente, que tem esses vícios, mas muitas vezes nós não olhamos para o pecado que nós estamos cometendo de gula, né? A gente diz assim, geralmente uma frase bem conhecida que crente não bebe, mas crente come, né? Come muito, então, a gente não vai beber, mas a gente vai comer. E isso é um pecado também, a glutonaria é um pecado. Então nós estamos tornando mais pecado uma coisa e querendo tapar o sol com a peneira, né? A gente tá tentando deixar menos pecaminoso o fato da gula, e a gula também é um pecado, né? Assim como o beber, assim como qualquer outras coisas que são pecaminosas, que se encharcar com o vinho, né? Que vai falar sobre se encharcar com o vinho e se panturrar com a carne, né? Aquela época não tinha as comidas de antigamente eram bem diferentes das nossas. Então a carne era uma coisa muito... Quando se falava em festividades, se falava muito nessa questão de carne. Hoje você pode ir a algum lugar, né? Ter uma refeição e não necessariamente você comer carne. Mas naquela época isso era muito mais comum, né? Aí vai dizer mais pra frente aqui no versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Né? Isso também é muito, muito real, né? Porque como a gente vê os pais sofrerem, às vezes, por causa do mau comportamento, da falta de juízo, da falta de sabedoria dos filhos, né? E quando a gente vê um filho, né? Depois que você é pai e mãe, você vai entender muito melhor isso, né? Você vê um filho fazendo as coisas certas, ainda que sejam pequenininhos, você se alegra com isso realmente. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que deu à luz. Meu filho, dai-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, né? O Senhor quer de fato é o nosso coração, porque se o Senhor tem o nosso coração, Ele tem tudo, né? Muitas pessoas dão ao Senhor o seu dinheiro, dão ao Senhor o seu serviço, mas quando você vai ver de fato, o Senhor não tem o coração deles, porque muito, muito fácil é nós darmos um valor para ajudar uma igreja ou ajudar uma obra, enfim. Outra coisa é você dar um serviço, outra coisa é você fazer alguma coisa que vai, né, ser aplaudido e louvado, mas outra coisa é você dar o seu coração ao Senhor, porque quando o Senhor tem o seu coração, Ele tem tudo. Muitas pessoas trabalham na obra do Senhor, mas o Senhor não tem de fato o coração delas. Infelizmente, isso é verdade. Muitas pessoas cooperam com a obra do Senhor, mas na verdade o Senhor não tem por completo o coração delas. Mas quando o Senhor tem de fato o nosso coração, Ele vai ter todo o restante. Porque é no nosso coração, né, que a Bíblia fala sobre coração, mas é no nosso interior, né, quando o Senhor tem o nosso ser por completo, é que todo o resto também vai ser dele, não precisamos nos preocupar com isso, porque aqui, quando o Senhor tem o coração aqui falado, né, colocado como coração, a gente entende que o coração era a forma como se expressava na época, mas quando o Senhor tem o nosso coração, Ele tem tudo que nós temos é dele, né, todo o nosso ser é dele. Vai dizer mais pra frente o seguinte, aí vai dizer, né, meu filho, dai-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis, né, e aqui como eu já falei, assim, às vezes a pessoa até consegue cooperar, vamos pegar essa questão da cooperação financeira, né, ela consegue cooperar muitas vezes na obra de Deus, ela consegue contribuir, mas ela tem uma falha de uma outra forma, por um outro lado, que o Senhor não teve o coração dela em relação aos pecados sexuais. Muitas vezes o Senhor não teve o coração dela em relação ao perdão. Muitas vezes o Senhor não teve o coração dela em relação a outras áreas da vida. E aqui vai falar, né? Dai-me o teu coração, porque senão você vai se perder em outras coisas. Eu quero o teu coração para que eu possa purificar e trabalhar ele, para que você seja livre
em todas as áreas da sua vida, né? De quem são os ais, de quem são as tristezas e as brigas, de quem são os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, de quem são os olhos vermelhos, né, que pergunta, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada, aqui vai estar a resposta, né, esses olhos vermelhos, né, esses ferimentos desnecessários, são dos que demoram se bebendo vinho, são dos que andam à procura da bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho, quando está vermelho, cintilando no copo, e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordei, quando acordarei para que possa beber mais uma vez, né? Que fala realmente, aqui narra quem já passou por essa questão, né? De estar alcoolizado, enfim. Eu felizmente não tenho essa experiência, mas eu já vi algumas pessoas relatar sobre isso e é muito, muito parecido com o que está escrito aqui, né? Ficam totalmente fora de si, no outro dia nem se lembram o que fizeram, quando acordam estão somente com aquela ressaca terrível e nem sabem o que aconteceram consigo mesmo, né? E acabam passando muitas vergonhas muitas vezes. Então você vê como a Bíblia nos instrui em relação a isso, né? Estar atento, a se dedicar à disciplina, a ouvir as coisas que vão nos trazer conhecimento, a não andar na companhia de pessoas que vão estar sempre nos levando para um buraco mais profundo, porque vão estar sempre nos levando por caminhos tortuosos, né? E aqui é muito interessante esse capítulo, inclusive para os jovens, né? Porque muitas vezes nós vemos esses jovens se perderem em tantas coisas, né? Que não tem um futuro, né? E aqui a Bíblia está dizendo para quem é o sofrimento, né? Para quem é as dores desnecessárias, é para essas pessoas que realmente andaram em caminhos que não deviam andar, beberam o que não deveriam beber, estiveram com quem não deveriam estar, né? Porque o sofrimento ele é para aquele que anda por caminho tortuoso. Mas aqui a Bíblia vai falar, ó, meu filho, dai-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos, por mais atrativos que sejam os outros caminhos. Eles são caminhos falsos e caminhos ilusórios, né? Quem de nós não já esteve com uma pessoa que disse assim, como eu vivi tanto tempo longe do Senhor, né? Ou como eu consegui estar nesse estado, ou então como que eu cheguei a esse estado, eu preciso agora correr pro Senhor, porque realmente não há mais saída para mim, porque cansou de sofrer no mundo, nesse mundo que para muitos uma grande festa, que na verdade a gente sabe que não é uma festa. Quando as pessoas se rendem ao Senhor, é porque elas já não aguentam, muitas vezes, né, nem sempre é assim, mas muitas vezes as pessoas se rendem ao Senhor porque elas já não aguentam mais sofrer nesse mundo que muitos acreditam ser uma grande diversão e na verdade não é. Na verdade é sofrimento, é pecado, e um pecado ele vai chamando outro pecado e as pessoas vão se afundando cada vez mais nisso, né? Então a gente vê que desde os tempos antigos, desde os tempos da Bíblia, as pessoas são levadas por caminhos tortuosos quando elas não ouvem, elas não obedecem, elas não procuram ter conhecimento, disciplina, discernimento daquilo que é a vontade de Deus para suas vidas, tá bom? Eu espero que você releia esse capítulo posteriormente, né? E ore sobre tudo isso e permita que o Senhor ministre no seu coração aquilo que Ele quer falar com você individualmente. E sobre cada versículo desse, eu creio que o Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração, tá bom? Eu te agradeço até aqui, peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!